perdoem a insistência, mas eu vou dizer, uma empresa do tamanho de vocês, no mercado do tamanho de vocês, vocês deviam proibir o pensamento de falar que esse ano vai ter Copa do Mundo e vai ter eleição e, portanto, isso tem alguma influência no que vocês estão falando isso para se enganar. Hoje, no Choque de Gestão, essa empresa familiar virou uma referência no ramo de cortinas e persianas em São Paulo. Mas o negócio travou e eles não sabem como escalar sem aumentar os custos. Toda vez que a gente tem uma expansão, novos clientes que chegam, a gente precisa reestruturar a operação para conseguir entregar esse volume que está chegando. Para ajudá-los, nós chamamos um cara que transformou uma pet shop num negócio bilionário. É o fundador da Petz, Sérgio Zimmermann. Você determinou que não ia crescer no primeiro trimestre, então? Não, a gente cresceu, Não cresceu. O Diego falou que no faturamento não cresceu. Ele andou de lado o primeiro trimestre. Porque você falou uma coisa super legal. O que a gente determina, a gente está entregando. Só que aí eu tenho que acreditar que você determinou não crescer. É agora. No Choque de Gestão. Hoje o Choque de Gestão está no Brooklyn, um dos bairros mais tradicionais da Zona Sul de São Paulo. Entre prédios comerciais e residenciais fica a Delínia, uma empresa de persianas e cortinas que existe há 19 anos. Eles fazem um pouco de tudo. Tem higienização, manutenção, instalação e projeto. Ou seja, o cliente entra uma vez e fica. O problema é que 80% da operação está concentrada num ticket muito baixo. O negócio funciona. O desafio agora é escalar. Um desafio que é a cara do Choque de Gestão. A Delínia é uma empresa de persianas e cortinas. Nós somos uma solução tanto de venda de cortinas e persianas novas, sob medida, quanto de limpeza e manutenção. Os desafios do nosso negócio são inúmeros, né? É um negócio bem, no geral, um mercado bem amador. E a gente vem nesses últimos anos profissionalizando o negócio, né? A gente tem a confecção das cortinas, que é extremamente artesanal. E nessa de a gente profissionalizar o negócio, a gente também vem encontrando os desafios de mudar a nossa cabeça. Então hoje a Delínia ela se destaca dos nossos concorrentes por experiência, pelo encantamento que a gente gera em cada um dos atendimentos. E essa experiência, esse encantamento, é justamente o que nós, como gestão, sentimos que nos limita ao crescimento. Porque como a gente faz para conseguir escalar maior volume, entregando todo esse diferencial que é o nosso modelo atual de negócio. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo a necessidade de ter alguns sistemas para nos assessorar no dia a dia e fazer com que a gente não perca nenhuma etapa de cada cliente. Então a gente tem um CRM que a gente usa para o comercial, usa para a operação também, onde a gente recepciona os clientes e controla todas as etapas. Dentro desse principal desafio que temos, que é o volume, a escala, hoje a gente tem algumas maneiras de chegar no nosso cliente. E dentre essas maneiras, por vezes a gente tem dificuldade em entender qual que é a maneira que faz mais sentido investir, né? Vender cortina e persiana no digital já tem tanta gente que vende. E é um desafio, porque aí a gente entra num outro patamar de dilema, que de fato a pessoa vai procurar lá cortina e persiana e ela manda aquela mensagem que eu brinco que é fatídica. Quanto custa uma rolô 2x2 blackout? E essa pergunta ela cai ali, o cliente ele só queria receber o orçamento e nós queremos entregar toda essa experiência de encantamento. E aí gera o desafio de ser comparado com um produto de grandes marketplaces que não é a experiência que a gente proporciona no dia a dia. Vale a pena o tráfego ou investir cada vez mais na indicação e nessa entrega, que é o que está mais no nosso DNA? Então essa é uma dúvida quando a gente pensa em dar mais escala, em dar mais tração para o negócio. E principalmente dosar, porque aí parece que no digital vai ser acelerado, que é o que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente perde a nossa essência do plano de negócio, do que a gente entrega no dia a dia. E aí essas são as limitações que nós, como gestores, na hora de tomar a decisão, de pensar em estratégias, a gente se limita porque não temos tanto conhecimento a trazer. Então ter um mentor, alguém que possa nos ajudar, é um grande divisor nesse momento. Para ajudá-los, nós vamos promover um encontro um tanto inusitado. O mentor de hoje nunca trabalhou com decoração, mas transformou um pet shop num negócio bilionário. Ninguém melhor para ajudar a escalar um negócio. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado. Olá, Sérgio. Tânia? Sim, como vai? Seja muito bem-vindo. Prazer, Uma tudo bem? satisfação tê-lo aqui. Diego, Sérgio. tudo bem, Isso, Diego? exato. Satisfação Bem, receber. muito prazer.
Quando a gente soube que é o Sérgio da Pets que ia nos mentorear, né, estará conosco nesse dia conhecendo a Delinea, foi totalmente satisfatório porque ele tem um modelo de gestão que ele conseguiu dar uma escala que é justamente o que a gente quer para o nosso negócio. Que é a Delinea? Que é onde as coisas acontecem. Vocês estão aqui desde quando? Nesse espaço há 4 anos. 4 anos. E a Delinea existe há 19. Que bacana. Uma empresa familiar. É. Começou com a minha tia e com o meu tio. Somos a segunda geração. Começou com o Deunilo e a Edith, que são os nossos tios, o D e o E da Delinea. E nós, 4 sócios, somos a linha sucessória, quem continua esse dia a dia. Há 9 anos estamos no negócio. Então, eu, o Diego e meus 2 primos que atuamos nesse dia a dia de cortinas, persianas e muito bom gosto. Agora eu quero que vocês me mostrem. Bora lá, vamos conhecer o dia a dia. Eu quero conhecer. Opa! Aqui que tudo acontece, então. É o nosso dia a dia, que é a parte da operação, a entrada, a saída de fornecedores, de materiais e da nossa equipe. Então a Delinea é uma empresa de soluções em cortinas e persianas. A gente trabalha tanto atendendo a venda de cortinas e persianas sob medida, quanto também a limpeza, manutenção e gestão desse item para os nossos clientes. E vocês fabricam ou revendem as persianas e cortinas? As cortinas de tecido, a confecção é nossa. Né? De tecido? Exato. Persianas, essencialmente uma revenda, buscando as melhores opções, mas a cortina de tecido a gente tem as nossas costureiras. Hoje a Delinea nós somos 16 pessoas, né? 12 CLTs, 4 sócios. Nós entregamos mais ou menos 100 projetos por mês. Todo projeto é um projeto personalizado, né? Exceto os projetos de serviço, que a gente faz uma higienização, uma manutenção. A gente atende basicamente São Paulo, mas tem alguns atendimentos fora de São Paulo. E a área da lavanderia, então a gente tem a higienização de cortinas e persianas. É um processo simples, que é manual? É manual. É um processo simples, mas que tem que saber fazer. Então tem o tanque, a mesa de esfregação, a forma como a gente lava, o que esfrega, o que lava. É isso que nós acumulamos nesses 19 anos de experiência. Hoje o serviço para nós ele é até uma maneira da gente conquistar o cliente, porque por vezes a gente entra no cliente fazer uma manutenção, uma higienização, e a gente acaba conseguindo tirar um pedido mais adiante pelo fato do cliente já ter vivido aquela experiência. Então as peças saem do varal, vem para cá, a gente remonta, pendura, ajusta, tem os componentes em que elas ficam separadas para a gente saber de qual cliente é. E aqui esse estoque de peças que já estão vendidas, etiquetadas, ajustadas, esperando a agenda do cliente ou do arquiteto. Isso? Graças a Deus. Tudo vendido isso aqui? Tudo vendido. Tá pago já? Tá pago também. Opa. Pagamos antecipado para conseguir mais desconto. Que legal. Então aqui tudo peças dos nossos clientes para fazer a entrega. Excelente. Com relação à nossa estrutura hoje, 80% do faturamento ele vem de novas, né, de clientes que adquiriram uma persiana, uma cortina nova. 20% do faturamento vem do serviço, a gente sempre faz um pareto, que é 20% do faturamento e 80% do incômodo, né, porque o serviço dá trabalho. Para finalizar o nosso tour, a gente tem o escritório lá em cima, onde tem o administrativo, o financeiro, o comercial trabalhando, para a gente poder fechar muitos novos clientes. Mas eu não sei se eu vou querer ir no escritório não, que eu vou querer sentar com vocês, que a gente vai falar sobre a empresa. Eu quero saber como é que está o controle disso tudo. Ai, vamos lá meu conversar? Deus, vamos lá. Vamos lá. Diego, você estava comentando que vocês têm uma plataforma aqui que vocês conseguem ter uma previsibilidade de custos, transações. O quão importante essa plataforma é para o negócio de vocês? Ela é essencial, Daniel. Sem ela é como se a gente estivesse com os olhos vendados. A gente não consegue entender o quanto que o negócio está performando, o fluxo de quantos a pagar, quantos a receber e as provisões. Muito bom. Nós temos um parceiro aqui no Choque de Gestão, que é o Santander Empresas. Eles têm uma solução de gestão financeira, é a plataforma do Gestão Financeira, que consegue dar uma previsibilidade total para vocês das contas, das transações, de tudo que está acontecendo no negócio. E é uma visão completa, passado, presente e principalmente futuro, olhando 12 meses à frente. E o Alan, do Santander Empresas, gravou uma mensagem para a gente para entender um pouquinho mais do gestão financeira. Vamos ouvir. Chega um momento em que organizar melhor a gestão deixa de ser opção e vira necessidade para o seu negócio evoluir. O Choque de Gestão te ajuda muito nesse passo. Quando o banco acompanha de perto o crescimento do negócio, tudo muda. No Santander Empresas, concentrar as movimentações permite entender o momento da sua empresa e orientar sobre as soluções que realmente fazem sentido para a fase do seu negócio.
Centralizar as operações ajuda porque te tira distrações do dia a dia. Quando os recebimentos e pagamentos estão no mesmo lugar, a visão do negócio fica integrada, sua gestão fica mais simples e os seus benefícios só aumentam. Integrar pedido, estoque e financeiro faz muita diferença porque evita erro e retrabalho. Com a GetNet aqui no Santander Empresas, dá para fazer tudo isso na própria maquininha, do pedido até a nota fiscal com mais clareza e controle. Conhecer o negócio por dentro é essencial porque a rotina mostra detalhes que não aparecem nos números. Quando a gente aqui do Santander Empresas entende o dia a dia, conseguimos orientar com muito mais precisão e te apoiar nas decisões mais estratégicas na sua empresa. Chegar até aqui já diz muito sobre o seu negócio. Parabéns! E para seguir evoluindo, o Santander Empresas destrava o crescimento do seu negócio. Estamos aí dentro, seja no app, no WhatsApp ou presencialmente. Um abraço! Agora que eles já se conheceram, chegou a hora do choque de gestão acontecer. Tânia, Diego, que bom estar aqui na Delinha. São casados? Somos casados. Sócios na... E trabalham juntos? Isso. E não dá confusão? Às vezes dá um pouco. E que por vezes isso é visto como um arrepio, assim, fala, nossa, meu marido é meu sócio na vida e nos negócios. E aí, como que é? Separa a vida pessoal da vida profissional. E a gente conseguiu achar um conforto nesse desconforto do dia a dia, que é o empreendedorismo. É desafiador, a gente teve que entender um ao outro, as preferências dos sócios também, que têm as suas preferências e habilidades, e a gente entendeu que nós nos complementamos. Quem que dá a isso. última palavra? Mas só todo mundo pergunta Todo mundo. isso e todo mundo acha que sou eu. Eu sei que é ele. Eu tenho certeza que é o Diego. Você tem Sim, certeza, senhora. né, Sim, Sérgio? senhora. Com certeza. Concordo. É sempre a última palavra dele. Seguimos essa máxima. Já brigamos. A gente já brigou muito. Até tem umas cenas interessantes que no início da gestão a gente fazia reunião dos sócios toda semana. Então sentávamos nós 4 e aí os meus primos ficavam que nem ping-pong, assim, um olhando pro outro. Eles não assumiam nenhum lado, mas ficavam acompanhando. Até que a gente foi entendendo esse dia a dia, essa rotina e dando mais crédito ao olhar e visão do outro. O que eu percebo nas decisões, eu acabo sendo bem persuasivo. Por vezes, assim, e é uma característica minha. Então, se eu não tiver essa maturidade e humildade de entender que aquela decisão pode não ser a melhor, eu acabo passando por cima de possibilidades melhores. Eu costumo ficar no meio termo. Muitas vezes eu tenho uma opinião mais próxima da Tani, trazendo para esse olhar dos números, eu componho o time comercial com ela, e em outros casos eu estou do lado do Diego, trazendo esse olhar para o time, esse olhar para o cuidado da operação. Mas uma primeira pergunta que me parece bastante pertinente aqui é: empresa, quando tem muita família, é a fórmula para dar problema de governança, para dar confusão. Eu queria que vocês contassem um pouco, na Delinha, as funções estão bem segregadas, está bem clara a função de cada um, ou a história do parentesco atrapalha? A gente foi descobrindo o que é um potencial de cada um. Obviamente, na minha figura e da Tani, que somos os mais experientes dos sócios, a Tani um viés muito comercial e eu um viés muito operação, que já era o que eu fazia na empresa que eu trabalhava e a Tani também. Desafio do meu dia a dia é a bateria social. Então eu participo de muito evento, levando a marca da Delinha, as nossas soluções, então isso exige esse dinamismo, essa interação com os nossos clientes e fornecedores, então é sempre uma bateria social que tem que ficar lá em cima. Eu fico entre o comercial e a operação, né? Mais dedicado obviamente à operação, mas a minha principal responsabilidade é que o negócio gere resultado. Dos 4 sócios, eu tenho outro sócio que ele é muito técnico, então ele tem muito entendimento do produto, né? Já estava com a tia há bastante tempo. E o Guilherme, muito viés comercial, então combinou com a Tani, a gente conseguiu criar uma estrutura e estamos há 9 anos juntos, eu acho que a gente vem tendo êxito. Mas tem um que toma a decisão, porque é normal e é saudável que você, Diego, tenha uma visão, a Tani tenha outra, os seus primos tenham uma terceira, quarta visão, isso é saudável. Só que às vezes, na argumentação, todo mundo vai para um consenso, e às vezes não. Quando não tem um consenso, o que acontece? O que a gente percebeu ao longo desses anos é a gente foi dando mais prioridade para o detentor daquela área. Então tem sim uma clareza de função do comercial, olhar de experiência, cliente e operação. Então quando é uma decisão que tem um peso
mais para a experiência para fora ou para dentro, a gente vai ponderando e como se aquele voto tivesse um peso 2 na explicação e na decisão. Então a gente consegue priorizar a decisão. Se você pegar o primeiro trimestre desse ano, quanto que vocês cresceram em relação ao primeiro trimestre do ano passado? Houve um crescimento, principalmente de resultado, e teve... Não, de faturamento. Tá muito próximo. Não houve crescimento nominal, então. É próximo, mas o resultado sim. E qual a principal dor de vocês hoje? Quando a gente senta a debater, Sérgio, e falar sobre o negócio, e entender o modelo, a gente entende a dificuldade do nosso segmento, porque confecção é um artesanato quase. Obviamente, para você escalar, há uma dificuldade. Mas se a gente fizesse uma pergunta, poxa, se eu dobrar o faturamento, eu vou entregar? De uma maneira ou de outra, eu entrego. Mas como que eu dobro? Então, o dobrar, ele nos parece mais difícil do que eu conseguir dar. Ou seja, você está falando que você não tem um problema de oferta, você tem um problema de demanda. Você precisa aumentar. O seu desafio é como gerar mais demanda, porque Isso. a oferta você consegue resolver. Talvez o modelo, ele tem essa limitação que a gente sempre fala do escalonável, porque exigem pessoas na operação para fazer a venda, nosso atendimento é muito consultivo, tem a questão logística de ir até o cliente, então a estrutura, ela demanda no nosso atual modelo de negócio. Pode ser que ele seja um limitador de crescimento? Sim, mas todo negócio exige pessoas, então eu não posso justificar que seja isso. Agora, como que a gente faz para romper essa bolha? E quando a gente vê o nosso mercado, Sérgio, existem alguns estudos, que a gente acredita que estão próximos, que falam do mercado de 7 bi, entre persiana e cortina. Uhum. Quando você analisa esse contexto, a gente vê muito amadorismo, falta de profissionalismo. Poucas empresas conseguem ter o resultado, por exemplo, que a gente está entregando. Uhum. Ou pelo menos saber o resultado, que muitas nem sabem. Exato. Dentro desse 7 bi não tem ninguém faturando 100 milhões. Uhum. Então, é super fragmentado. Poxa, um mar azul de oportunidades. Então hoje o cliente ele nos procura de uma carteira de 19 anos. Por mais curioso que pareça, existe uma recorrência. Aqui em São Paulo a gente percebe o fluxo das pessoas de mudança. Então vai para um outro apartamento, eles lembram e voltam a consumir. Tem a casa da praia, a casa do interior. Então a gente acaba tendo esses 19 anos de clientes que ainda voltam a consumir conosco. Grupo de condomínio hoje, principalmente pela essa verticalização que nós temos na cidade. Então o condomínio que está sendo lançado, os moradores começam a se movimentar e aí procurar fornecedores que sejam estratégicos, que vão atender o condomínio naquele momento. A gente recebe muita indicação de parceiros estratégicos que a gente fala no nosso segmento de atuação. Então, síndicos de condomínio são bem bons indicadores, corretores de imóveis que está falando com o investidor imobiliário, hoje tem muita gente também fazendo Airbnb, montando os estúdios, e o nosso principal parceiro, que é o arquiteto, que quando a gente pensa no momento de obra, de reforma, também tem essa chegada do cliente residencial através dos arquitetos. E na ponta do B2B, que seria atender o corporativo, o nosso grande parceiro que a gente vem hoje se posicionando para atender é o gestor de facilities. Então a gente percebe que a gente tem potencial para estar tracionando e trazendo mais volume, competência técnica inclusive, mas o desafio, como que a gente deixa de crescer 10, 15, 20% e como que a gente dobra de volume, multiplica, sabe? Uhum. Então, essa é a nossa maior dor hoje. Como que a gente chega na nossa persona? Como que a gente chega no nosso cliente? E como que a gente mostra o valor no mundo que está tão digital, que está com relações que são cada vez menos profundas? Primeira coisa que assim, vocês precisam saber desde já. Quando vocês pegaram um negócio há quase 10 anos atrás, e que o negócio era 4 vezes menor, o que vocês fizeram durante esses 10 anos foi ótimo, bacana, e vocês trouxeram ele até aqui. Mas dificilmente o mindset do que vocês fizeram vai ser um mindset que vai fazer vocês darem o próximo passo. Porque se estivesse funcionando, o crescimento continuaria perene e não está tendo crescimento. Então o primeiro sinal de alerta quando você tem um negócio é o negócio não está crescendo mais. E se você não começar a pensar diferente e fazer coisas diferentes, você está condenado a ficar daquele tamanho. E ao verificar os números de vocês, embora vocês tenham
eu diria que provavelmente vocês estão melhores do que 70%, 80% ou 90% até de negócios desse tamanho que não tem a menor noção dos números. Acho que vocês têm até bastante coisa, mas tem várias imperfeições nos números lá que eu vi, tem vários problemas conceituais no que eu vi, e que é o primeiro aspecto quando você pensa em escalar. Como é que você vai escalar uma coisa que não está plenamente dominado, pelo menos ao analisar a DRE, não me parece tão claro assim. Se você dobrar o faturamento, qual vai ser o seu resultado previsto? Provavelmente no modelo, que, pelo menos que eu vi na DRE, você tem dificuldade de saber qual é o seu resultado. Então, antes de você almejar escalar, você precisa entender da sua planilha de resultados e da sua dinâmica de faturamento e despesas. Então, o bloco das despesas fixas precisam estar claramente identificadas, as despesas variáveis claramente identificadas, para que você saiba o efeito que dá quando você acelera. Então, ter esse refinamento dos dados é importante. Aí você precisa planejar em que ritmo que você quer crescer. Bom, eu quero crescer em qual taxa? 10% ao ano? 20% ao ano? Você precisa determinar essa taxa. Uma vez que você determinou isso, aí você vai ter a pergunta que foi a inicial que vocês fizeram. Como eu faço para crescer isso? Qual é a estratégia que eu vou... Se você determinou numa planilha de Excel que se você crescer 15, 20 ou 30% ao ano é saudável, agora resta você falar, tá bom, e agora quais medidas, qual é o meu plano para crescer esses 30%? E aí você talvez vai ter que concluir que você não vai precisar gastar 500 mil em tráfego pago, mas você também não pode investir talvez quase nada. E eu tive a curiosidade de agir como consumidor. Eu quero pôr uma persiana em casa. Então eu vou digitar persiana para saber o que acontece. E eu não vi o nome de vocês. Quer dizer, como é que vocês podem crescer num negócio se hoje boa parte dos consumidores, quando querem alguma coisa, elas estão indo nesses sites de busca e estão pesquisando lá e vendo o que aparece. Se aparecem 10 opções e nenhuma das 10 faz referência a vocês, vocês já têm aqui uma primeira grande barreira de crescimento. Aí vocês podem dizer o seguinte, mas tá bom, mas é caro para fazer o tráfego pago. E aí eu vou devolver a pergunta, e por que 10 conseguem fazer? Vocês têm que se provocar, assim, o que eles estão fazendo que vocês não estão vendo, que vocês não estão conseguindo? Ou será que os 10 estão perdendo dinheiro? Será que os 10 estão fazendo tráfego pago, investindo, subsidiando o negócio? E muitas vezes vocês vão descobrir que vocês vão gastar com tráfego pago, vocês vão ter que às vezes reprecificar os produtos de vocês e encaixar X% lá do faturamento para o tráfego pago sem alterar o resultado de vocês. O que acontece na hora que vocês crescem? Vocês precisam trabalhar com a simulação das coisas. Vocês precisam trabalhar com as hipóteses de crescer a demanda 15% com a mesma margem, com menos margem. Se aumentar o preço de venda, como é que está o preço de venda posicionado em relação à concorrência? Qual a elasticidade que tem o produto de vocês? Então, por isso que vocês precisam entender isso por linha de produtos que vocês fazem. Como é que é para persiana, como é que é para cortina, como é que é para prestação de serviço. Todo mundo adoraria só vender o filé, que é onde não tem dor de cabeça, onde tem isso. A gente lá na empresa também adoraria só vender as coisas que não dão dor de cabeça e dão uma margem ótima. Só que nós, como consumidores, não somos assim. Como consumidores, a gente tem uma necessidade completa. Então, você comprou uma persiana, ela tem problema de manutenção, ela pode ter problema de limpeza, ela pode ter... E contar com uma marca que esteja presente nesses momentos pode ser um diferencial competitivo em relação aos pares que eventualmente só querem estar vendendo filé. Então isso pode ser um ativo para vocês. Agora, para ser um ativo para vocês, isso precisa estar contado. Eu, como consumidor, preciso saber que vocês fazem isso. Se eu dou o Google, vocês nem aparecem,
o caminho, às vezes o esforço que vocês estão tendo, vocês às vezes estão incorrendo na coisa mais cara, que é prestar um serviço que é pouco rentável, que é difícil, etc, etc, e não estão monetizando isso, fazendo a apresentação da empresa como um diferencial. Eu acho bacana a ideia de que a avaliação esteja ótima e que tem um boca a boca. Só que se boca a boca fosse suficiente, vocês não estariam andando de lado no crescimento. O boca a boca é fundamental significa que vocês estão prestando um serviço de qualidade, mas ele é fundamental para deixar vocês estáveis. Mas para escalar, olha, grandes empresas, pega os grandes bancos, pega as grandes companhias de refrigerante, de cerveja, por que elas não param de fazer propaganda se todo mundo já conhece o produto? Porque se elas esperarem, elas estão fora do mercado. Então, o que eu sinto aqui é que vocês estão com uma visão de produto, estão com uma visão de serviço, estão enxergando o consumidor, estão com uma visão de entregar isso com qualidade, ou seja, vocês têm o core do negócio bem resolvido. Mas falta contar, falta divulgar para gerar a demanda. E até nessa linha, Sérgio, a gente começou agora iniciativas desse ano, que quando a gente olha a origem desses clientes, né, obviamente tráfego é um gap, mas quando a gente analisa o próprio CAC, o custo de aquisição desses clientes, a gente vê 30% da carteira, 30% de indicação, a gente vê uma terceira linha de arquitetos. O arquiteto, para nós hoje, ele é uma esfera de contato. Então, o ticket médio de um cliente que vem pela carteira, ele é o ticket médio para o arquiteto, ele é 2 vezes, 3 vezes. Então, a Tani começou numa iniciativa de fazer podcasts, para a gente poder estimular e fazer o contato, que é um cliente que traz recorrência. A gente também criou uma comunidade de linha, então para trazer os arquitetos aqui, pelo menos uma vez por mês. O último evento a gente falou sobre automação e de dar um conhecimento técnico para o arquiteto. Uma coisa que é fundamental é entender a jornada do consumidor, quando ele está precisando comprar uma persiana, uma cortina, e entender a jornada do arquiteto. Porque você precisa entender, são 2 coisas totalmente diferentes, né? Então o consumidor, como é que quem está precisando de uma cortina, uma persiana, qual o caminho que ele faz? E esse caminho que ele faz, vocês precisam aparecer no caminho dele. Porque se vocês não estiverem aparecendo no caminho dele, vocês precisam rezar pela indicação aí. E isso deixa lento. E o arquiteto, o que estimula o arquiteto a indicar? Como é que é a árvore de decisão do arquiteto para indicar vocês e não um outro? E extremamente assediado, Sérgio, de todos os lados. É assediado, mas vocês precisam entender, provavelmente vocês devem ter 2, 3, 4 arquitetos que vocês têm mais proximidade e aprender qual que é o caminho mental que o arquiteto está fazendo e, sobretudo, entender um arquiteto que está indicando o concorrente. Por que ele indica o concorrente? O produto é melhor? O preço é melhor? A comissão para o arquiteto é maior? Eu não sei o que acontece, mas vocês precisam saber. É interessante essa troca e essa clareza e essa tranquilidade que nos traz ouvir tudo isso. Porque quando a gente senta anualmente para fazer o nosso forecast, pensar quanto que a gente quer crescer, eu também, na minha posição de comercial, fico pressionado. Eu vou olhar o que para dizer que eu quero crescer 10, 12 ou 20, ou eu vou falar que eu quero crescer 40% e eles vão me chamar de maluca por isso. Então sempre foi um desafio e essa inquietação que a gente carrega. Por que a gente determinou, e graças a Deus e ao nosso trabalho do dia a dia, o que a gente determina de crescimento, ele vem acontecendo e por vezes superando. Ai, meu Deus do céu, agora eu me preocupei. Por quê? Ai. Então, aí tem isso. Não fala isso, agora eu fiquei preocupado. Porque Você determinou que não ia crescer no primeiro trimestre, então? não, a gente cresceu, Não, a gente não tem... cresceu. O Diego falou que no faturamento não cresceu. Andou de lado o primeiro trimestre. Isso estava determinado. No planejamento lá que vocês fizeram para 2026, vocês falaram, no primeiro trimestre a gente não vai crescer. Não, o que a gente quando a gente desenha o forecast... Esse é o ponto. Então, porque você foi uma coisa super legal. O que a gente determina, a gente está entregando. Só que aí eu tenho que acreditar que você determinou não crescer. Como que a gente faz o nosso forecast, Sérgio?
A gente tem uma base histórica do faturamento, obviamente tem oscilações ao longo dos meses. Sazonalidade. Exato. Também. E a gente estabeleceu ao longo do tempo um peso para cada mês, para entender quanto que ele oscila, e a gente coloca uma taxa. Quando a gente foi definir o forecast desse ano, obviamente, veja bem, sempre teve eleição, sempre teve Copa e sempre teve uma série de questões. Isso sempre existiu e não deveria ser... não deveria ser uma restrição, mas obviamente a gente foi muito mais contido esse ano do que em anos anteriores. Eu acho que... Você acha que a Copa o pessoal vai gastar com menos persiana, menos cortina? A eleição... O pessoal... Eu acho. Pode ser, mas no mercado que tem 7 bilhões de reais, vocês têm uma fração tão pequena desse mercado que qualquer efeito macroeconômico vai representar pouco. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso é o que eu chamo de variáveis não controláveis. Não gastem tempo pensando nas variáveis não controláveis. E isso é comum que vocês estão fazendo, mas eu acho que a gente gasta tempo demais pensando nessas coisas. A gente gasta tempo demais pensando na taxa do dólar, na economia crescendo, não crescendo, no que aconteceu no STF, no que aconteceu na Copa do Mundo, na chuva. Só que nada disso a gente controla. A energia de vocês tem que ser nas variáveis que vocês controlam. O que vocês controlam? A jornada do cliente, entender a jornada do cliente, vocês controlam fazer o anúncio, vocês controlam se posicionar na jornada, vocês controlam determinar crescimento, vocês controlam reduzir custos, vocês controlam ser criativos na propaganda. Foquem a energia de vocês nas variáveis que vocês controlam. Sabe aquela história em time que está ganhando e não se mexe? Esse é um dos maiores erros que se tem na administração. É em time que está ganhando que se mexe. Sabe por quê? Porque muita gente deixa para fazer alguma coisa quando o negócio começa ladeira abaixo, quando começa a dar prejuízo. Quando você está ascendendo, ou quando você pelo menos está estabilizado num patamar confortável, é a hora de mexer, é hora de apostar, é hora de arrojar, é hora de, deixa eu fazer um teste aqui para ver o que acontece. Por quê? Porque se der errado, arranha, mas não quebra. Sejam melhores do que vocês foram ontem e piores do que vocês vão ser amanhã. E ponham isso como meta. Eu preciso ser melhor, e senão eu vou ser melhor. Melhorar a minha equação de custos, vou melhorar a minha captação, vou melhorar o custo de aquisição de cliente. E gastem todas as energias nisso. E não na Copa do Mundo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Negócio que não cresce, morre. Tem uma coisa que come o negócio que é a inflação. Custos, o mercado vai avançando, você fica para trás. Você não pode sonhar em não crescer. Assim, quando você fala em andar de lado é quase que crescer uns 8, 10% ao ano. Isso é andar de lado. Que é mais ou menos você está acompanhando a inflação e mais um crescimento mínimo. Crescimento mais robusto é acima de 15%, 20%. Agora, abaixo de 10%, você começa a entrar numa zona perigosa. Depois desse choque de gestão, o Diego e a Tani têm a missão de colocar tudo em prática. Tani e Diego, me contem como foi passar por esse choque de gestão. Como foi? Paramos de tremer agora há poucos minutos. Foi muito interessante, foi muito enriquecedor. Por mais desafiador que pareça, mas ele dá uma tranquilidade porque você ouve dica, sugestão de alguém que já realizou. Então isso pro empreendedorismo traz essa tranquilidade e a gente consegue ouvir com muita atenção, com muita escutativa e acolher todas essas dicas para que a gente possa ter tanto sucesso quanto o mentor. Então repetiria mais 1000 vezes. Muito bom. Ele trouxe várias dicas aqui, olhar com mais atenção para a DRE, enfim, várias questões. O que vocês acham que vai ser a primeira coisa a ser feita agora depois desse choque? Eu acho que assim, de tudo que ele comentou, tem alguns pontos, como a jornada do cliente, por exemplo, que eram pontos que estavam um pouco fora do radar. Né? Quando a gente fala mesmo do DRE, um conceito, aloca de uma maneira ou de outra, obviamente são ajustes que estão mais fáceis de fazer. Mas a gente entender em que momento que a gente aparece para o cliente, como foi falado sobre o tráfego pago, de que maneira ele vai estar pesquisando. No nosso caso, que a gente trabalha muito a indicação e os clientes satisfeitos que indicam para amigos, parentes e tal,
Então era algo que estava um pouco mais fora do radar e eu acredito que deve ser um dos principais pontos aí para a gente focar. E totalmente fácil de executar, porque é uma decisão nossa do dia a dia, de onde alocar os recursos, principalmente de marketing e de estratégia, para que a gente possa ter mais clientes e conseguir o que a gente queria no início do programa, que é o desafio de aumentar o nosso faturamento. Você até comentou, né, que às vezes é importante ouvir alguém falar, cara, vai lá e tenta, né, arrisca, enfim, com inteligência por trás, mas ouvir isso foi importante. Né? É uma chancela, né? Porque não existe uma bala de prata, né? Mesmo pela toda a trajetória do Sérgio, a gente vê que é trabalho e é focar onde faz sentido. Ele comentou sobre os 5 pontos e um desses 5 pontos era uma taxa pequena de crescimento, mas que ao longo do tempo ela dobra teu volume. Então é o tempo. Por vezes a gente se cobra, né, de ter uma decisão mais rápida ou fazer um volume maior e acaba não olhando para tudo que a gente já construiu até aqui, então dá essa tranquilidade para a gente seguir por mais muitos anos realizando. Muito bem, gente. A gente deseja sucesso para vocês, contem conosco, espero ter ajudado vocês de verdade. E obrigado por terem aberto aqui as portas da Delinea para o Choque de Gestão. Olá, pessoal. Estou concluindo aqui a visita à Delinea e eu quero compartilhar com vocês 5 lições que servem para a Delinea, mas também podem servir para você como empreendedor. A primeira delas é que numa empresa familiar, tome cuidado em não misturar relações de parentesco com relações profissionais. Então, as funções precisam estar bem definidas, precisa ficar bem claro quem manda aonde, quem faz o quê. Isso é fundamental para a governança do negócio. Segunda lição. DRE, demonstração de resultados do exercício. Aqui é onde tem muito material para você entender gerencialmente a sua empresa. Entender quanto fatura, entender quais são as margens, entender quais são os canais mais rentáveis e entender qual é o resultado do seu negócio. A terceira coisa, planejar quanto você quer crescer. É isso, você precisa, não é crescer de qualquer jeito, é planejar que ritmo que eu quero crescer. Por exemplo, se eu crescer 15% ao ano, você sabia que a empresa que planeja isso, em 5 anos ela vai ter dobrado de tamanho, crescendo 15% ao ano. A quarta coisa é, uma vez que você planejou o crescimento, como é que eu vou conseguir essa demanda? E aí é fundamental entender a jornada do consumidor. Como é que ele faz para comprar? Qual que é o fluxo dele? E você precisa aparecer no meio desse fluxo para dizer, oi, estou aqui, para o consumidor poder consumir o seu produto. E a quinta coisa é cuidado em não distrair com coisas que são externas ao negócio e que, na verdade, muita gente fala, mas tem pouca influência no dia a dia da sua empresa. Por exemplo, a Copa do Mundo, a guerra no Irã, as eleições que vão ter esse ano, nada disso vai afetar o seu negócio. Isso vai afetar, às vezes, setores da economia de maneira mais macro, mas as variáveis que você controla é o jeito que você está atendendo o seu consumidor, como é que você presta o seu serviço, como é que você desenvolve o seu produto, qual a sua estratégia de marketing. Gaste energia nas coisas que você controle e esquece as coisas que você não controla. Valeu! Olha, foi um choque de gestão mesmo. A gente agradece. Agora eu me sinto tranquila em tomar e continuar tomando as decisões que a gente vem fazendo, porque o empreendedorismo ele é desafiador, né, Sérgio? Sim. Então, quando a gente ouve de alguém que teve sucesso, entendendo que depende essa autorresponsabilidade nossa mesmo, fica muito mais tranquilo. Muito obrigada mesmo. Exatamente o que você falou, não tem uma bala de prata, tem um conjunto de atitudes que eu concluo aqui, que é a sugestão do choque de gestão aqui para vocês. Primeira delas, que para ontem, a DRE de vocês, ela, como eu disse antes, ela é mais do que provavelmente 90% de empresas do porte de vocês, mas ela não é ainda uma DRE bem feita no sentido completo. Ela tem erros conceituais, ela tem erros de alocação e a DRE ela tem que servir como instrumento de gestão. Ela tem que servir como instrumento de tomada de decisão. A segunda questão que vocês devem fazer é, bom, agora que eu tenho mapeado como é que é o estado atual,
Se eu crescer a uma taxa de 20%, vocês podem simular no Excel isso, crescer a uma taxa de 20% ou de 30%, vocês têm que simular os impactos nas despesas que vocês teriam. Vão ter as despesas variáveis, que vão ser aquelas despesas que vão variar exatamente pelo aumento de faturamento, vão ter as despesas totalmente fixas, provavelmente o aluguel, por exemplo, que vai ficar igualzinho, vocês faturando 20%, 30% mais, e vai ter as despesas semifixas. Aí você vai para a próxima etapa. Como é que eu vou planejar crescer agora os 20%? Como é que eu vou gerar essa demanda adicional? Aí você vai entender a jornada do consumidor, como é que ele faz para comprar persiana, cortina, a do arquiteto. Você já vai saber pela sua planilha de DRE onde que é mais rentável, se é via arquiteto, se é via consumidor, e você vai se interpor no caminho desse consumidor, no caminho do arquiteto. Você tem que estar visível e contar o que você faz e contar do seu diferencial, porque senão a demanda não vai cair do céu. E menos preocupação com coisas externas, dólar, guerra, Irã, Copa. Isso aí não muda nada a vida de vocês, foquem no negócio de vocês e eu desejo muito, muito sucesso nessa nova etapa de escala do negócio de vocês. Espero que vocês abocanhem uma fatia relevante desses 7 bilhões aí do mercado. E eu queria entregar para vocês a plaquinha de participação no Choque de Gestão. Obrigado, Parabéns. Sérgio. Poxa. Mais uma vez, desejando muito sucesso a vocês. Muito obrigada. A gente também tem uma lembrança para ti, Sérgio, né? Opa! A gente, né, gostaria de frisar o tanto que a gente lhe admira e o quanto que foi gratificante lhe receber pela sua jornada, pelo seu José, que tinha lá a confecção, né, onde acaba tendo muito fit com a gente. Então, quando a gente soube que foi você, foi um presente para nós e a gente buscou estudar um pouquinho sobre a sua vida. Eu acho que isso daqui é algo que, de alguma maneira, vai te sensibilizar e é isso que a gente espera. Que bacana. Opa! Particulares. Acertaram na mosca aqui, ó. Roberto Carlos. Roberto, quando fumava cachimbo. E pra... Ó, esses LPs do Roberto aqui, ó, só para vocês terem ideia, proposta. Quem não conhece proposta, quero que vá tudo pro inferno. Nossa Senhora. Além do horizonte. Quem não conhece essas músicas do Roberto? Muito obrigado, adorei. Obrigado.